Boa tarde, galera. Estamos aqui começando mais uma aula do Pré-ENEM, de Química e Física 2023. Hoje nós vamos falar, de funções inorgânicas, sais e óxidos e reações químicas, completando aí nossas aulas 8 e 9, do nosso calendário de Química. E nós estamos aqui junto com alguns alunos também do curso. E também alguns que não podem estar presentes, mas vão assistir a aula posteriormente. Bom, o que a gente vai falar hoje são conteúdos que caem muito no Enem, tem uma frequência muito boa nas provas do Enem, e que a gente vai ver de forma bem interessante aqui, didática, colocando bastante exemplos para vocês entenderem como que funciona esses conteúdos de funções inorgânicas, sais e óxidos. A gente já falou também na aula anterior de ácidos e bases, também um conteúdo completando aí, iniciando na verdade a parte de funções inorgânicas, e agora a gente vai estar finalizando a parte de funções inorgânicas, tá? Então, acredito que vocês vão conseguir entender bem. Quem não assistiu a aula anterior, assista a aula anterior, a de ácidos e bases. A aula bem tranquila de entender. E vamos lá. Bom, sal, a gente sabe que a gente encontra no nosso cotidiano. Você mesmo pode até ter visto algum outro tipo de sal, como sal rosa, aquele sal do Himalaia, o sal normal que nós usamos dentro das nossas casas para temperar nossos alimentos. Mas você acha que só existem esses dois tipos? Não. Existem vários outros tipos de sais, que são formados por outros tipos de substâncias, E o mais comum é o que a gente conhece, que é o NaCl, que é o nosso famoso sal de cozinha. Então, todas as vezes que nós olhamos para aquele sal, a gente vê aquele aspecto branquinho e tal, e fala que aquilo ali é um tipo de sal. Mas não existe só aquele tipo de sal, existem vários outros tipos de sais, E aí o que a gente vai ver nessa aula de hoje são esses outros tipos, tá joia? Então vamos lá. O que são sais? Sais são substâncias iônicas que em solução aquosa elas sofrem dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente do íon hidrônio, que é o H+, ou o H3O+, e o ânion diferente da hidroxila. O que é hidroxila? É o OH-, como a gente já viu. Então, assim, quando a gente tem um sal, nós temos ali uma reação de dissociação, que é o que? Você vai produzir um cátion e um ânion, diferenciando esse sal. E aí nós temos também as classificações desses sais. As classificações contam o número de elementos, conta a presença de H+ e OH-, conta a presença de água e solubilidade. Então a gente vai ver como que funciona essa classificação desses sais. Bom, sal, nós temos, quanto ao número de elementos, 3 tipos de classificações. São elas a binário, a ternário e a quaternário. Bom, a binário, ela possui 2 elementos. E aí a gente pode exemplificar colocando uma substância muito conhecida que é o nosso sal de cozinha. Então aqui quanto ao número de elementos, a classificação, nós podemos classificar como binário o NaCl, ou seja, possui 2 elementos, o sódio, que é esse cara aqui, e o cloro. Então, a gente tem o sódio e o cloro. Perfeito? Então, a gente tem aí o NaCl. O ternário possui 3 elementos, como o K3PO4, então, K3PO4. Então, a gente tem o potássio, o fósforo e o oxigênio. E o quaternário, que possui 4 elementos, como NH4, 2. Então, a gente tem o
H4, 2, SO4, 2. Então, a gente tem e o SO4. Então, aqui a gente tem 4 elementos, ó, o nitrogênio, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, quanto ao número de elementos, na classificação de sais, nós temos, né, o quaternário aqui, que ele vai possuir 4 elementos. O ternário, 3 elementos, né? 1, 2, 3. E o binário, 2. 1, 2. Belezinha? Bom, isso é quanto ao número de elementos. Agora, quanto à presença de H+, e OH-, nós temos o sal normal, o sal hidrogênio, o hidroxal, ou sal básico. E aí a gente vai entender como que funciona. Bom, quanto à presença de H+ e OH-, o sal normal ele não possui H+ e OH-, como, por exemplo, o Ca, esse cara aqui, ó, CaCl2. Esse sal é o cloreto de cálcio. Então, ele não possui aqui, em sua fórmula, hidrogênio nem oxigênio. Então, ele é considerado um sal normal, tá? Agora, um sal hidrogênio, ele vai possuir, né, em sua fórmula, H+ e seu ânion. Qual o exemplo dele? O NaHCO3. NaHCO3. É esse cara aqui. É um exemplo de que possui o H+, então esse cara aqui, e o ânion, CO3. Por quê? Por que ânion? Se a gente for fazer a dissociação desse sal, a gente vai ver que esse CO3 aqui, ele vai ser um ânion, ele não vai ser um cátion. Então, vamos fazer a dissociação. NaH, Na+, né? Mais H+, mais CO3 menos. Então, esse cara aqui, ele é considerado como um ânion, né? Porque ele foi dissociado, né? E sua carga ali é negativa. Bom, quem não viu também a aula de NOx, tenta assistir para vocês entenderem como que funciona também a relação das cargas, tá? Então, é muito importante vocês entenderem para não ficar perdido ali quanto uma dissociação, quanto uma ionização, né? Na aula anterior de ácidos e bases, a gente viu a ionização, né? A dissociação. Aqui a gente vê também a dissociação dos sais. Então, é muito importante a gente entender sobre NOx, tá? Para a gente fazer as reações corretamente, de ionização ou dissociação. Bom, quanto à presença de H+ e OH+, a gente também tem o hidroxal ou sal básico. Esse hidroxal ou sal básico, ele vai possuir uma molécula de OH- em sua fórmula. E um exemplo disso, né, desse hidroxal ou sal básico, é o MgOHCl. Então, aqui ó, a gente tem a molécula de OH aqui no centro. Então, vamos lá. Na primeira aqui, a gente tem um exemplo do CaCl2. Na segunda, nós temos o exemplo do NaHCO3. E na terceira, nós temos o exemplo do MgOHCl. Então, são 3 exemplos aqui de sais
né? Quanto a classificação deles de presença de H+, ou OH-, né? E aí a gente tem a classificação de sal normal, né? Sal hidrogênio, hidroxal ou um sal básico. Então, cada um desses aqui, ele vai possuir uma característica. O sal normal, ele não possui H+, e OH-, então são substâncias simples, normais, né? Sem o H+ e OH-, né? O sal hidrogênio, ele vai possuir o H+ e o seu ânion conjugado ali. E o hidroxal, ou um sal básico, ele vai possuir o OH-, tá? Então, são 3 coisinhas aí que a gente tem que levar em consideração quanto à presença de H+ e OH-, e contra o número de elementos também. 3 coisas bem interessantes aqui, que é a diferença, né, de binário, ternário ou quaternário. Bom, agora quanto à presença de água e solubilidade. São 2 coisas também que a gente pode classificar, né, nos sais. Quanto à presença de água, nós temos o sal hidratado, o sal anidro e o sal alúmen. Não sei se vocês já ouviram falar nesses 3, mas o sal hidratado, ele vai possuir em sua fórmula H2O. Exatamente. Ele vai possuir H2O. Então, aqui, quando a gente tem um sal hidratado, que vai possuir H2O na sua fórmula, a gente pode colocar um exemplo desse cara aqui, olha, CaCl2 vezes 2 águas. Então, a fórmula desse sal é assim. Então, eu vou ler a nomenclatura aqui, vou falar a nomenclatura aqui para vocês. Mas vocês não necessariamente têm que saber isso de cor, tá? A nomenclatura desse sal é assim: cloreto de cálcio diidratado. A nomenclatura dele fica bem assim: cloreto de cálcio diidratado. Por que diidratado? Porque ele tem 2 moléculas de água aqui, tá? Então, esse é um exemplo de sal hidratado. Agora, o sal anidro, ele não possui H2O em sua fórmula. Um exemplo é o CaCO3. Então, CaCO3, que é o carbonato de cálcio. E o sal alúmen, ele vai possuir água e 2 cátions diferentes. Aí é um sal um pouquinho mais complexo que também vocês não precisam, né, focar tanto. Mas caso caia numa prova, né, de vocês, na prova, vocês sabem o que significa um sal alúmen. Ó, vou colocar um exemplo aqui. SO4 vezes 12 moléculas de água. Então, ele vai possuir um cátion, 2 cátions diferentes aqui, ó. O cálcio, esse cálcio aqui, o Ka, e vai possuir a molécula de água também. Então, esse é um exemplo de sal alúmen. Agora, quanto à solubilidade, quanto à solubilidade também é muito interessante. Porque a gente vai saber se o sal ele vai ser solúvel, se ele vai ser parcialmente solúvel, se ele vai ser insolúvel em água. Quando a gente pega o nosso sal de cozinha, que é o NaCl, se a gente pegar uma quantidade considerável, né, pegar ali uma colherzinha de sopa em 100 ml de água, por exemplo, e misturar, a gente vai ver que ele vai sumir ali, ou seja, ele vai ficar insolúvel, ele vai se dissolver ali, ou seja, ele vai ser solúvel naquela água e vai sumir. Só que existem alguns sais que eles não são solúveis, ou seja, eles são insolúveis em água. Tá? E é o que a gente vai ver aqui agora. Bom, os solúveis são aqueles que se dissolvem completamente em água a uma dada temperatura.
formando uma solução homogênea. Então, é o principal caso do NaCl, é o exemplo clássico de NaCl mais a água, tá? Então, esse é um exemplo aí de solubilidade. Quanto ao sal ser parcialmente solúvel, eles são aqueles sais que se dissolvem apenas parcialmente em água a uma dada temperatura, formando uma solução saturada com excesso de sal não dissolvido, ou seja, a gente tem aqui um copo, um recipiente, né, de água, a gente adiciona esse sal, ele vai se dissolver, né, uma parte, porém vai ter uma parte que ele vai ficar aqui, ó, no fundo, ou seja, vai formar uma solução saturada. Então, ele não vai se dissolver completamente, ele vai ficar o quê? Parcialmente solúvel. E já os insolúveis são aqueles que não se dissolvem em água a uma dada temperatura, formando uma suspensão, ou seja, um precipitado. Então, mesmo que você coloque aqui uma quantidade, né, pequena de sal, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui no fundo. Mesmo se você colocar uma quantidade pequena, e ele não vai se dissolver. Vai ficar aqui no fundo. Se você colocar esse mesmo tantinho aqui de NaCl no recipiente, se você colocar esse mesmo tantinho aqui de NaCl, ele vai sumir na água, porque ele é um sal solúvel. Tá? Então, existe essa diferença aí de solubilidade, tá? Então, e a solubilidade ela é muito importante porque a gente pode perceber também via essa tabelinha aí, onde nós temos a classificação, né, desses sais aí, quanto à solubilidade. Aí a gente tem aqui, ó, os ânions, nitratos e acetatos, todos eles são solúveis. Então, não temos nenhum desses aqui que são insolúveis. Os iodetos e os cloretos e brometos, todos eles exceto quando o cátion for prata, né, mercúrio e chumbo. Então, Ag+, Hg2, 2+, e Pb 2+. Então, isso aqui é só uma tabelinha para vocês se orientarem e entenderem basicamente como que fica a classificação dos sais, né, quanto a ser solúvel ou insolúvel. E aqui ele te dá os ânions, né, como por exemplo o sulfato, o sulfito, os carbonatos, os fosfatos, né? Então, aqui são uma tabelinha de ânions, né, relacionados à solubilidade de cada um deles. Agora, a gente vai falar da nomenclatura dos sais. A nomenclatura ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque às vezes você vê um sal e não sabe o nome dele. Então, a gente vai entender como que nós vamos dar nomes, né, a esses tipos de sais. Bom, quando nós temos um sal normal, nós temos que ele é um sal halóide, ou seja, é um sal que não apresenta oxigênio em sua fórmula. E aí, né, a gente tem um sal halóide que ele é um composto iônico que contém um halogênio, ou seja, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e um metal alcalino ou alcalino terroso, como o sódio, o potássio, o cálcio ou o magnésio. Esses sais são amplamente utilizados na indústria química e alimentícia, além de serem importantes na saúde humana como fonte, né, de iodo na dieta. Então, para a gente classificar e colocar o nome, né, desse sal, é importante a gente entender quanto ao seu cátion, né, apresentar um determinado NOx, a gente chama de NOx fixo, e quando a gente coloca o nome, né, desse sal ali, quando ele apresenta um NOx variado. Por que é importante a gente entender a aula de NOx? Que aí a gente vai entender se o NOx é um NOx fixo, um NOx variável, né? E aí, quanto ao NOx, aí a gente consegue indicar, né, esse valor dele de número de oxidação,
né? E aí a gente também consegue falar o nome do elemento. Mas aí vamos colocar dois exemplos aqui. Então a gente coloca aqui exemplo. O NaCl e o FeBr3, que é esse carinha aqui. Isso aí. O NaCl, como a gente já sabe, né, gente, é o mais falado, né, cotidianamente, a gente já sabe como que é. Mas para a gente fazer a nomenclatura dele, a gente tem que ter pelo menos o nome do elemento formador, do ânion, mais eto, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, vamos lá. Nome do elemento formador do ânion. Então, se a gente sabe o que é cátion e ânion, fica mais fácil, né? Pô, cátion eu sei que é carga positiva. Ânion eu sei que é carga negativa. Então, se eu fazer a dissociação dele, ó, Na mais Cl menos, eu sei quem é o cátion, eu sei quem é o ânion. Né? Na aula de ligações químicas, a gente fala, né, sobre íons. E aí, nesse caso, quem que é o nome do elemento formador do ânion? O ânion a gente sabe que é o cloro, né? Então, o cátion a gente sabe que é o sódio. Então, o nome do elemento formador do ânion é o sódio. Então, a gente tem ali o nome do elemento formador do ânion, mais o eto. Então, nós temos o cloreto, mais a preposição de, mais o nome do cátion, que é o sódio. Então, na dissociação dele, é Na mais Cl menos, né? O sódio é o cátion. Beleza? Então, ó, o nome do cátion por último. Na mais. Então, o nome do cátion ele vem por último. O nome do elemento formador do ânion é o cloro. Então, mais o final eto. Então, fica por isso que ele fica cloreto. Belezinha? Agora, desse aqui, FeBr3. Se a gente fizer a dissociação, a gente vai ter Fe mais, né? 3 mais. A gente vai ter Fe3 mais Br menos. E aí, a gente sabe que o nome do elemento formador desse ânion, ele vai ser o bromo, né? Que é esse cara aqui, Br. Se a gente olhar na tabela periódica Br, a gente sabe que ele é o bromo, o nome dele. Então, fica o nome dele mais o final eto. Então, vai ficar brometo. Né? O nome desse elemento aqui é assim, ó. Bromo. E aí a gente coloca a inicial, né? Brom, né? Aqui, ó, brom. E o final, eto, meto. Aí fica brometo. Então, vai ficar brometo, preposição de, e o nome do cátion. Aqui a gente sabe que é o ferro. Só que ele vai ter carga 3 mais. Lembra que a gente já viu na aula de NOx, quando ele tem carga 3 mais, a nomenclatura dele fica férrico. Então, aqui é brometo de férrico. Então, esses são dois tipos de nomenclatura muito interessantes. O NaCl e o FeBr3. Bom, quando a gente tiver que montar, né, uma fórmula ali do sal haloide,
a gente tem que, a partir da sua nomenclatura, a gente tem que colocar o elemento, né, o elemento formador do ânion à sua direita e atribuir ali a quantidade de cargas, né, negativas em função do seu número de elétrons. Então, por exemplo, vou colocar outro exemplo aqui para vocês. A gente tem o iodeto de potássio. Então, vou colocar aqui. Agora, eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar o nome e vou colocar a fórmula para vocês entenderem. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Nós sabemos que a gente tem o potássio, a gente olha na tabela periódica, ele tem o NOx mais 1, então ele fica mais 1 aqui. O iodo, ele é menos 1. E logo, a sua fórmula final, ela vai ficar desse jeito aqui. A sua fórmula final, nossa, que seta feia. Ela vai ficar assim, ó. KI. Pô, mas por que o nome é iodeto de potássio e o K vem primeiro? Exatamente, porque, ó, sempre a gente tem que levar em consideração o nome, a primeira palavra, o nome do elemento formador do ânion. O nome do elemento formador do ânion. Então, se a gente tem o iodeto de potássio, a gente tem que saber quem que é o cátion e quem que é o ânion. Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Tá joia? Então, nesse caso ali, o nome do elemento formador do ânion é o iodeto. Iodeto. Então, a gente tem o iodeto de potássio e a sua fórmula KI. O K é o potássio e o I é o iodo. Tá? Então, aqui, se a gente pegar a tabela periódica, nós vamos ver a carga de cada um deles, olhando a tabela periódica, em relação às suas, né, famílias lá. Então, a gente consegue determinar a carga, né, o NOx deles, olhando somente a tabela periódica. Bom, tem outros também, que é o sulfeto de alumínio, mas aí vai ficar muito longo aqui. Então, vou colocar só esse aqui para a gente falar do oxissal agora. O oxissal, ele vai apresentar, diferentemente do sal normal, átomo de oxigênio. E ele vai apresentar agora o átomo de oxigênio. O que é um oxissal? Um oxissal é um composto químico iônico que contém um íon metálico, um íon poliatômico contendo oxigênio e um ou mais íons H+, ou seja, íons hidrogênio. Esses compostos também são conhecidos como sais ácidos ou sais hidrogênio oxigenados. Aí, exemplo de oxissal, quando a gente tem o prefixo, né, aqui a gente tem o nome do elemento formador, mais eto, mais D, mais nome do cátion. Nesse caso aqui, a gente vai ter o prefixo, mais o nome do ânion proveniente do ácido, mais o sufixo, mais o nome do cátion. Então, vou colocar aqui, que eu não coloquei essa foto aqui igual. Então, a gente vai ter o prefixo, mais nome do ânion. Então, vou colocar só ânion aqui, para vocês entenderem. Ânion, mais ânion proveniente do ácido, no caso, né? Mais o sufixo, mais a preposição de,
mais o nome do cátion, ou seja, mais o cátion. E aí vamos para os exemplos, né, desse aqui. Nós temos ali o Al2, SO4, 3. Esse cara aqui, ele vai ser o seguinte. Ele é um sal que vai vir do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, esse sal aqui, ele provém de um ácido, tá? Como a gente falou no início da nossa aula, o que são sais? São substâncias iônicas em solução aquosa que sofrem dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente do íon hidrônio e um ânion diferente da hidroxila. E aí, esse sal aqui, ele vai vir proveniente de um outro ácido, tá? E aí, esse ácido vai ser o H2SO4. Bom, para a gente entender o nome dele, a gente tem que levar em consideração, nesse caso, ao estado de oxidação, né, do grupo que ele está na tabela periódica, que é o grupo do calcogênio. Então, a gente tem que entender esse cara aqui, esse SO4, o que ele é, né, para a gente dar o nome a esse sal. Esse SO4, ele vai ser um radical. Ele vai ser um radical. E ele vai ser denominado como um sulfato. Então, ele é um radical determinado como um sulfato. Beleza. Então, eu consigo falar o nome desse sal? Consegue. A gente pode colocar primeiro o prefixo, que é o sulfato. De a preposição, né? E esse Al a gente sabe o que é, né? Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que é o alumínio. Então, o nome desse sal vai ficar sulfato de alumínio. Bom, matou já esse exemplo. Agora o outro aqui. Então, só vou colocar aqui em cima que o SO4. Nesse caso aqui, ele vai ficar SO4 2-, tá? Por quê? Por causa do seu NOx, que é uma aula que é complementar a essa. Isso aqui vai ser o sulfato. Beleza. Agora, outro exemplo é o KNO2. KNO2. Aqui a gente tem... nesse primeiro a gente tem o SO4 e no segundo a gente tem o NO2. O NO2 ele também é um radical e ele vai ser denominado como nitrito. Então, o SO4 ele é denominado como sulfato e o NO2 ele vai ser denominado como nitrito. E aí ficou fácil, né? Colocar o nome nitrito aqui. O K a gente sabe, olhando a tabela periódica, que é o potássio. Então, fica nitrito de potássio. Aí, ó. Viu? A nomenclatura dos sais de um sal normal e de um oxissal. Belezinha? Aí a gente tem uma tabelinha também para nos orientar. Essa tabela é muito interessante, porque ela vai dar ali, né, em relação ao seu ânion, a gente deve pegar o ácido que vai nos dar a origem, né, para formar aquele sal, e fazer a conversão, né, da nomenclatura, trocando ali os seus sufixos, ico,
né, o sufixo oso, né, desses ácidos ali, para os sufixos ato e ito, né, que aí vai formar o sal. Então, o sal ele é proveniente de um ácido, né, ou uma base. Então, ali, quando a gente tem diácidos, a gente tem os sufixos ito, ico e oso. E aí a gente só troca esses sufixos para ato e ito, que aí a gente vai conseguir fazer o nome do sal que a gente quer achar. Então, essa tabelinha é muito importante. Ó, aqui está falando onde que está, onde mostra, né, as suas cargas, né, conforme a tabela, tá bom? Família 7A, você tem carga 7+. Então, a gente tem um sufixo ato, tá? Então, é uma tabelinha aí bem interessante para vocês determinarem ali a nomenclatura dos sais. Aí a gente tem outros, né, como carbonato de cálcio. Vou colocar mais uns 2 exemplos aqui para vocês entenderem, ó. Agora eu vou fazer o contrário, vou colocar o nome. Carbonato de cálcio, como que vai ficar? Bom, primeiro, inicialmente, para a gente fazer a nomenclatura desse cara, a gente tem que montar a sua fórmula, né, para saber da onde que veio esse sal. Da onde que veio o carbonato de cálcio? Ele vai vir de um ácido, né? E esse ácido, ele vai ser proveniente, né, do H2CO3, que é esse cara aqui. Então, esse ácido aqui, esse sal aqui, ele é proveniente desse ácido. Esse ácido aqui. E aí, o seu ânion, né, desse ácido aqui, é esse cara aqui. CO3, 2-. Na aula de inox, você consegue compreender isso aqui. Esse ânion aqui, ele também tem um nome. E o nome dele é o carbonato. Ora, então esse nome carbonato vem desse cara aqui. Exatamente. Então, se esse nome carbonato é esse cara aqui, eu posso colocar que o carbonato de cálcio é esse cara aqui mais o cálcio? Sim. É exatamente isso. Então, como é que ficaria? Cálcio mais o ânion, carbonato. Pronto, matou. Matou a charada. Essa fica a fórmula do carbonato de cálcio. Percebe que o nome do ânion, ele vem primeiro? Carbonato. E depois o seu cátion, que é o cálcio. Então, isso aqui é um ânion. Ânion. É um ânion, tá? Ó, carguinha negativa. Ânion. E o cálcio a gente sabe que é carga positiva. Então, a nomenclatura desse cara aí é carbonato de cálcio, CaCO3. Outro exemplo, que é o... Vou colocar aqui. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. Inicialmente, a gente deve montar a fórmula do ácido hipocloroso. Por quê? Esse sal ele veio proveniente de um ácido. E esse ácido é o ácido hipocloroso, que é o HClO. Então, é o HClO.
É esse ácido aqui. O ClO, ele também é um radical e ele é considerado como um ânion, mesma coisa aqui em cima. Então, esse ClO, ele vai ficar ClO-, né? Se a gente fizer a dissociação aqui. E ele vai ser, o nome dele vai ser o hipoclorito. Hipoclorito. Então, aqui, se a gente entende que a gente descobre quem é esse hipoclorito, ou seja, esse ClO, a gente só coloca e adiciona aqui. O sódio a gente sabe que é Na, né? Então, fica Na, né? ClO. Aí, pronto. Montamos aí, né, a fórmula dessa nomenclatura aí, desse sal. Belezinha, galera? Então, muito interessante essa parte. Agora, nós vamos falar de alguns sais, que eles são sais um pouquinho mais especiais. Só que essa parte que não nos interessa tanto, tá? Então, eu vou falar bem rápido, vou só colocar exemplos aqui, ó, de hidrogênio sais ou sais ácidos. A gente tem que eles são provenientes de neutralização parcial, né, no qual eles vão ter resíduos ali de hidrogênios que vão se ionizar nas suas reações. E o exemplo desse hidrogênio sal ou sal ácido é NaH2. Então, vou colocar aqui exemplos. NaH2, PO4, NaH2PO4, NaHCO3, NaHCO3 e Na2, esse cara aqui, ó, Na2HPO4. Tá? Então, cada um ali, ele tem uma particularidade. Cada um desses aqui tem uma particularidade. Tem uma, ó, esse aqui tem 2 hidrogênios, esse aqui tem um, esse aqui também tem só um, tá? Então, aí são esses sais especiais. Agora, dos hidroxais ou sais básicos, a gente tem o MgO, HCl. E dos sais hidratados, aqui é um exemplo só que eu estou colocando para cada um, porque essa parte não nos interessa tanto. E dos sais hidratados, a gente tem o CaCl2, vezes 2H2O, que é o exemplo que eu dei, né, quando a gente tem um sal hidratado, ou seja, ele tem uma molécula de uma ou mais de uma molécula de água junto à sua fórmula, tá? Então a gente faz a multiplicação aqui, eu coloco pontinho de multiplicação aqui vezes 2 águas. Então essa é a fórmula mesmo desse jeito aqui que fica de um sal hidratado. Outro exemplo é o CuSO4 vezes 5H2O. Pronto. São exemplos aí de sais hidratados. Agora, para a gente finalizar essa parte aqui de reação de sais, para depois a gente ir para a base, nós vamos falar da reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? São reações químicas que um ácido reage com uma base para produzir o quê? Sal. Uma base para produzir sal e água. Essas reações elas são chamadas de neutralização porque o ácido e a base vão se neutralizar.
mutuamente em termos de suas propriedades ácido-base. E a equação química geral para formar uma reação de neutralização é ácido mais base, que vai formar o quê? Um sal mais a água. E aí a gente tem aqui exemplos, né? Vou colocar aqui de neutralização total. A gente tem o NaOH mais o HCl. Esse NaOH mais o HCl, ele vai formar o quê? Um sal e uma água, ou seja, NaCl mais a água. Então, a gente tem ali um exemplo de reação de neutralização total, ou seja, neutralizou totalmente, né, aquela molécula ali. E para a gente entender em relação às cargas, a gente pode fazer por dissociação, ou seja, vamos dissociar primeiramente o Na. A gente tem o Na mais o OH menos mais o H mais, que é do ácido, mais o Cl menos, ok? E aí a gente vai formar, né, aqui, o NaCl mais H2O. Ou seja, a gente vai formar o NaCl mais o H2O. Então, aqui a gente fez dissociando as suas cargas, né, os seus cátions e os seus ânions. E aqui a gente fez de uma forma mais genérica ali, total, né? Então, aqui são dois jeitos de você entender como que está acontecendo cada neutralização. Outro exemplo também é do CaOH. Então, esse aqui é um exemplo para vocês fazerem. Dever de casa, hein? CaOH mais 2HNO. 2HNO. Vai formar o quê? Fala aí para mim. Faz aí e depois me fala. E do exemplo de neutralização parcial, de neutralização parcial, a gente tem que, nesse caso, vai haver formação de sal, ácido ou básico. Então, por isso que é uma neutralização parcial ali. Ela não vai ser uma neutralização total, que vai formar somente sal e água. Aqui a gente vai ter uma formação ou de um sal ácido ou de um sal básico, como a gente já viu nos slides anteriores. Bom, um exemplo é NaOH mais H2CO3, ou seja, uma base com um ácido. Aqui nós vamos ter a formação de um sal básico, que é o Na, um sal ácido, perdão, que é o NaHCO3, mais água. Então, esse é um exemplo ali de uma reação de neutralização parcial, ou seja, que vai formar um sal ácido mais água. Bom, essa parte de sais, ok, finalizamos. Não é um bicho de 7 cabeças. Dá para entender se a gente fizer direitinho, entender as partes direitinho e fizer bastante exercício. A parte de óxidos é mais tranquila ainda, que é o que vocês vão ver. Então, aqui a gente já está matando 3 aulas em uma só. Tá? A gente está falando de sais, a gente está falando de óxidos, e a gente vai finalizar a parte de funções inorgânicas falando das reações, né? As reações finais ali das funções inorgânicas.
Ou seja, onde a gente vai pegar tudo que a gente viu, tudo que a gente entendeu e vai fazer as reações químicas. Bom, agora falando um pouquinho das classificações dos óxidos, que é o último assunto, né, de funções inorgânicas, a gente já falou sobre sais, a gente já falou sobre ácidos, a gente já falou sobre bases, a gente já falou agora, acabamos de falar sobre sais. Agora a gente vai falar dos óxidos. O que é um óxido? O que é um óxido? Não sei se você já ouviu falar da palavra smog fotoquímico. Esse efeito, né, que é um efeito que acontece na natureza, ele acontece proveniente dos gases que são liberados, né, na atmosfera, os gases poluentes, né, que saem, né, dos canos de descarga dos carros, né, de poluição por indústrias, né, empresas que emitem muita quantidade de gases poluentes e acaba gerando, né, aquela fumaça, aquela tempestade ali na cidade. Não sei se vocês também já viram em filmes, né? Isso acontece muito, né, em cidades americanas, por exemplo, onde a gente tem um índice muito alto de gases ali poluentes. E aí é uma imagem que a gente tem da cidade, geralmente acontece em cidades mais planas também, coberta ali pelaquela nuvem de poeira. Então esse efeito é um efeito de smog fotoquímico que ocorre e principalmente, né, um principal, né, poluente são esses óxidos, né? E aí a gente vai entender o que significa os óxidos, né, e a classificação deles. Bom, os óxidos eles são compostos binários nos quais o oxigênio ele é um elemento mais eletronegativo. E aí a gente tem o seguinte, nos óxidos básicos, nós temos ali que são compostos iônicos formados por metais com NOx mais 1. Então, aqui a gente vai ter NOx mais 1 e mais 2. Exemplo, NaO. Então, a gente tem o Na2O. A gente tem o MgO. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver onde estão localizados, né, esses elementos e aí a gente vai entender por que o NOx dele é mais 1 e mais 2, tá? Se você não viu a aula de NOx ainda, vá lá na tabela periódica, olha o elemento e aí você vai compreender por que o NOx dele é mais 1 e por que o NOx dele é mais 2. Na aula de NOx também a gente fala sobre isso. K2, outro exemplo aqui. K2O, CaO e assim por diante, tá? Então, são óxidos básicos, né, que tem ali o NOx de mais 1 e mais 2. Agora, os óxidos ácidos, né, eles vão ser compostos ali, moleculares, que vão estar na sua forma gasosa, né, formados por ametais, né, ou compostos iônicos que a gente consegue compreender ali olhando a tabela periódica e percebendo que o NOx, né, o NOx deles vão ser de mais 6 e mais 7. E aí os exemplos que a gente tem é o CO2, que é um gás, né, o dióxido de carbono ali, o SO3, Cl2O3, o P2O5. Então, são esses óxidos ácidos aí. E eles vão reagir com água formando ácidos oxigenados, tá? Um exemplo ali de formação
Vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo aqui de uma reação ali de formação. A gente tem o CO2 mais a água e vai formar o ácido carbônico. Ou seja, esse hidrogênio aqui, né, H2, ele vai se juntar com esse cara aqui e vai formar, né, esse ácido aqui. Então aí a gente tem uma reação, né, de formação de um óxido, né, de um ácido ali, um ácido oxigenado, tá? Proveniente de quê? De um óxidos ácidos, ou seja, CO2, e proveniente também da água, né? Então, para você ter a formação de um ácido oxigenado, para você ter formação de um ácido oxigenado, que é esse exemplo aqui, a gente tem que ter pelo menos um óxido ácido e uma água ali. E aí a gente vai ter a produção do ácido. Bom, se a gente pegar qualquer outro exemplo aqui e somar com a água, a gente vai ter também sempre uma formação de um ácido óxido, tá? Por quê? Você vai ter um óxido misturado com água, logo você vai ter um ácido óxido. Já os óxidos anfóteros, né, eles vão ter um caráter ali meio que intermediário entre iônico, caráter iônico, um caráter covalente, né? E eles são elementos, né, formados pelo NOx ali de mais 3. Então o NOx aqui vai ser mais 3, mais 4 e mais 5. E aí os exemplos que a gente tem é o ZNO, o PbO, o AS2O3 e o, deixa eu ver aqui, vou colocar um que vocês... eu vou botar esse aqui, SNO. Então, são óxidos anfóteros ali. Bom, os óxidos neutros são óxidos covalentes, né, que eles não vão reagir ali espontaneamente com a água, nem com os ácidos e nem com as bases, ou seja, eles vão ser neutros. O nome já vai falar, óxido neutro. Então, por exemplo, o NO, o CO, o N2O, então ali vão ser óxidos neutros, tá? Bem tranquilo ali, os óxidos neutros. Os duplos não vem ao caso, não vem tanto ao caso aqui falar, mas já que nós estamos no curso de Química e Física, nós vamos falar, mas acredito que não caia tanto assim, né, porque são óxidos um pouquinho mais complexos, que geralmente a gente cai em provas, cai mais a gente vê mais em faculdade, essas coisas. Então, a fórmula dele são exemplos ali de mais comuns, o Fe, né, 3O4. Aí, esse Fe3O4, ele é constituído pelo óxido de ferro, que é o FeO, pelo Fe2O3. Então, ele é constituído por outros, né, óxidos, esse Fe3O4 aqui. E o outro exemplo é o Pb3O4, que também é constituído por outros óxidos, como o PbO, ou seja, o óxido de chumbo. Então, esse aqui é constituído pelo óxido de chumbo, e esse aqui é constituído pelo óxido de ferro, que é o
FeO. Belezinha? E a neutralização de um óxido misto, ela pode ser dada como a soma das equações de cada óxido ali. Tá? Então, a neutralização dele, ela pode ser dada pela soma das equações de cada óxido formado ali. E esse óxido formado, ele vai ser como um neutralizante, ou seja, ele vai neutralizar ali aqueles óxidos. E aí, para finalizar, a gente tem o peróxido. Né? São compostos que apresentam em sua estrutura o O2, ou seja, esse cara aqui, o O2, quando o NOx possui, quando a gente tem um NOx aqui de -1. Então, quando a gente tem um NOx de -1, aí, por exemplo, esse O2, ele vai ser assim, O2, 2 menos. Então, são compostos que apresentam em sua estrutura esse oxigênio aí, com o NOx negativo. Aí, um exemplo é H2O2 e o outro exemplo é o CaO2. Ou seja, os peróxidos, eles podem ser metálicos, né? E eles vão ser sólidos e iônicos. E o peróxido de hidrogênio, que é esse cara aqui, H2O2, ele vai ser um único líquido e molecular. Então, ele vai ser um único líquido. Que vai estar em sua forma líquida, tá? Uma curiosidade para vocês. Bom, nomenclatura dos óxidos. E tem os superóxidos também, que também não vem muito ao caso falar. Mas para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre a nomenclatura, né? Agora dos ácidos. Ela pode ser como básicos, óxidos básicos e anfóteros, ou óxidos ácidos ou anidros. Os óxidos básicos e anfóteros, a gente vai ter o óxido. Então, a gente tem o óxido mais a preposição de, né? Mais o nome do elemento. Ou seja, mais o elemento. Aí, por exemplo, BaO. Vou colocar aqui. BaO. Vou colocar outro aqui. Li2. Os que estão aqui. Li2O. O Al2O3, que está ali também. Então, desse primeiro aqui, o óxido. Então, a gente vai ter óxido, nome, né? Óxido. Preposição de, nome do elemento. Ba, a gente sabe na tabela periódica que é o bário. Então, a gente vai ter óxido de bário aqui. Esse 2 aqui, óxido, preposição de, mais o nome do elemento, de lítio. Li, a gente olhar na tabela periódica, a gente vai saber que é o lítio. E o terceiro, óxido de alumínio. Belezinha, galera? Aí tem vários outros, né? Que é o Na2O, o ZNO, o Ag2O. Mas vou até colocar aqui para vocês resolverem depois. Faça desse aqui, ó, Na2O. Desse aqui também, que é o ZNO. E desse aqui, que é o Ag2O. Pronto. Bom,
E dos óxidos ácidos ou anidros, nós temos aqui essa tabelinha para a gente entender, né, relacionado à sua tabela periódica, né, olhando a tabela periódica, né, a família ali. A família 4A, a gente tem mais 4 e mais 2. Então, quando tivermos mais 4, o final, a nomenclatura vai ter final ico. Quando a gente ter na família 4A, final NOx mais 2, o final ali vai ser oso. Então, essa é uma tabelinha mais para orientar a gente, tá? Para a gente não errar na hora da nomenclatura ali. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos falar dessa parte aqui. Quando a gente tem esse cara aqui, ó. Vou colocar um exemplo. O CO2. A gente tem o anídrico. Carbônico. Por que anídrico carbônico? É o nome do óxido mais o nome do elemento mais o NOx do elemento, né, mais a raiz do seu nome ali. Então, nesse caso ali, a gente tem um anídrico carbono. Aí, esse nome aqui, você pode colocar, né, dessa forma aqui, ou você pode falar também que ele é o carbonato, ele é um dióxido de carbono, tá? O CO2 é a mesma coisa. O SO3 também, o N2O3, mesma coisa, mas aqui é mais um nome mais correto de se dizer. Bom, aí a gente falando de óxidos neutros, óxidos mistos ou óxidos duplos, né? Esse mistos ele pode ser como duplos ou salinos. E os peróxidos e os superóxidos, a gente pode também classificar cada um deles. Exemplos de óxidos neutros. A gente tem o CO, igual a gente já falamos, a gente já viu, né? E falamos sobre ele, que é o monóxido de carbono. O outro é o N2O, que é o monóxido de nitrogênio ou óxido nitroso. A gente pode colocar óxido nitroso ou monóxido, tá? Ou monóxido de nitrogênio. Por que de nitrogênio? A gente tem um doisinho aqui, né? Então, vai ficar de nitrogênio. Belezinha? E o NO, que é o mais famoso, que é o óxido nítrico. Então, a gente pode colocar óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio. Exatamente. Agora, dióxidos duplos, mistos ou salinos. Fe3O4. Aí a gente pode colocar como óxido misto.
o nome dele, óxido misto. Ou também a gente pode colocar óxido de ferro, tá? A gente pode colocar óxido misto ou óxido de ferro, tá? O outro exemplo, MnO3, Mn3, Mn3O4. Aqui a gente pode colocar óxido também olhando a tabela periódica, a gente sabe que isso aqui é um manganês. Então, a gente pode colocar óxido de manganês. Manganês. Perfeito? E, para finalizar nossa aula de hoje, a gente tem um peróxido ou superóxido. Exemplos de peróxido ou superóxido. O mais corriqueiro que a gente vai ver é esse aqui. H2O2, que é a nossa água. Voltou aí? Voltou. A nossa água oxigenada. É aquela mesmo que se usa para descolorir os cabelos da perna. É essa mesmo. Que é o peróxido de hidrogênio. Isso. E KO2, vou colocar mais um exemplo aqui, que é o superóxido de potássio. E mais um aqui de brinde, é Na2O2. Peróxido de sódio. Falando agora um pouquinho sobre as reações químicas, né? A gente sabe que uma reação química ela é uma transformação da matéria, né? Que ocorre ali mudanças, né? Que essas mudanças podem ser qualitativas, né? Na composição, né? De determinadas substâncias ou reagentes, né? Que tem a formação ali de produtos, né? Resultando então em um ou mais produtos. E quando a gente, né, se depara em reações químicas, nós temos que levar em consideração alguns símbolos, né, como nessa imagem aqui eu coloquei, quando a gente tem ali em uma reação química. Então, por exemplo, as equações químicas elas podem fornecer informações como o estado físico dos participantes, o gás, a gente tem o símbolo G, né, o vapor V, o líquido L, o sólido S, né, e o cristal, o C. Quando a gente tem presença de moléculas ou íons em solução aquosa, a gente abrevia com AQ. Quando a gente tem formação de substância aquosa, essa setinha para cima. Formação de produto pouco solúvel, ou seja, quando a gente tem formação de um precipitado ali, é uma setinha para baixo. Fornecimento de energia, é o delta. Né? Presença de luz, o lambda ali. Ocorrência de reações reversíveis, né? Quando a gente vai estudar lá em equilíbrio químico, né? A gente tem essa setinha, né, para lá e para cá, então é uma reação, isso significa que é uma reação reversível. E para a gente fazer agora a classificação, né, dessas reações, a gente tem que entender que existem várias formas da gente classificar uma reação, né? Então a gente vai nos basear aí pela quantidade e tipo de substâncias, né, de reagentes e produtos. A primeira classificação é a classificação de síntese ou adição. Nesse processo a gente tem 2 ou mais reagentes formando apenas um produto, né? E então a gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Então quando nós temos, por exemplo, o carbono mais o O2, nós vamos ter a formação de CO2. Perfeito? Quando a gente tem o enxofre
mais o O2, a gente tem a formação do SO2. E aqui a gente pode ter aquecimento, ou seja, o símbolozinho aqui, e aqui também, tá? Então, quando a gente falar, né, sobre aquecimento, a gente coloca esse símbolo aqui em cima dessa setinha, tá? Então, aí a gente vai entender que é uma reação que está sofrendo aquecimento. Bom, dentro de síntese ou adição, né, a gente tem duas classificações, uma síntese total e uma síntese parcial. A síntese total, então vamos colocar aqui a síntese total, ela é quando os participantes das substâncias ali, eles são apenas substâncias simples, tá? Então, como nesse primeiro e segundo exemplo aqui. Então, aqui, ó, é uma síntese total. Vou colocar aqui. Síntese total. O que significa a síntese total? É quando a gente tem apenas substâncias simples. E a síntese parcial é esse exemplo aqui, olha. Quando a gente tem CaO mais H2O para formar CaOH2. Então, esse aqui é um exemplo de síntese parcial. Por quê? É quando entre os reagentes ali, né, já tiver o mínimo ali de uma substância composta, né? Então, aqui a gente tem uma substância composta, né? Aqui a gente também tem, então ali quando a gente tem uma substância composta. Então, aqui é um exemplo de síntese parcial. E aí nós temos as principais reações, né, de síntese ou adição. Essas principais reações, elas vão ser, vamos colocar aqui um exemplo, aqui embaixo. Por exemplo, óxido básico mais água para formar uma base. Então, a gente tem, vou colocar os exemplos, aqui são exemplos, né? Então, vou colocar exemplos aqui. Então, aqui no primeiro, nós temos o Na2O, que é um óxido básico, mais uma água, para formar o quê? Uma base, né? Então, aqui vai formar 2 NaOH, duas moléculas de NaOH. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos um óxido ácido, como por exemplo, o N2O5, N2O5, mais a água, ou seja, mais H2O, para formar um ácido, que é o 2N2HNO3. Então, duas moléculas de HNO3. E a última reação é quando a gente tem um óxido básico, como por exemplo o Na2O, mais o óxido ácido. Então, a gente tem um óxido básico e um óxido ácido. Esse óxido ácido pode ser o N2O5 também. N2O5. E aí, a gente vai ter a formação de um sal, que é uma molécula de NaNO3. 2NaNO3. Então, tá aí. 3 exemplos aí das principais reações de síntese. Agora, a gente falando um pouquinho das reações de decomposição ou análise, nós temos 2 exemplos aqui, muito interessantes, que são quando a gente tem a formação de 2 moléculas de HGO, né? Aqui ela entra em decomposição através do aquecimento e ela se decompõe em 2 moléculas de Hg mais uma molécula de O2.
esse O2 ele vai ser liberado para a atmosfera, tá? Então, como essa setinha aqui, ó, a gente viu ali no início, então é uma formação de uma substância gasosa. Por quê? Essa setinha aqui, ela se desprende rapidamente e é liberada para a atmosfera. Então, esse O2 aqui, o estado dele é gasoso. Então, a gente pode colocar aqui o símbolo e a setinha, né, significando que ele é um gás. Bom, outro exemplo é 2KCl. Então, a gente tem 2KCl, O3, essa molécula aqui, através da presença de aquecimento também. E a gente tem a formação, né, aqui na decomposição dessa molécula, a gente tem a formação de 2 moléculas de KCl mais 3 moléculas de O2. Lembrando que esse O2 também ele é uma substância gasosa. E aí, na decomposição, a gente também tem duas classificações, né, como a decomposição total e a parcial. Bom, no primeiro exemplo, nesse primeiro e segundo exemplo aqui, a gente também tem uma decomposição total. Então, a gente tem síntese total e decomposição total. E já na decomposição parcial, a gente tem esse exemplo aqui, olha. Então, aqui é um exemplo de decomposição parcial, ó. Decomposição parcial. O que é a decomposição parcial? É quando entre os produtos, né, vai haver ali no mínimo uma substância composta, tá? Como a gente já viu no exemplo anterior. E a decomposição total é quando a gente gera apenas substâncias simples, tá? Então, é o mesmo caso desse aqui. Então, aqui a gente tem a decomposição total. Vou colocar aqui total. E as principais reações elas são determinadas em térmicas e espontâneas, né? Térmicas, elas vão ocorrer devido ao aquecimento, né, como eu falei. Então, essa aqui é um exemplo de térmica. E espontânea é quando a gente tem ali uma substância que vai se decompor naturalmente ali devido à sua instabilidade. Então, vamos lá. Um exemplo de térmicas seria o CaO3, na presença de aquecimento, ele vai se decompor em CaO mais CO2, perfeito? E já nas reações espontâneas, né, a gente tem ali a presença de duas moléculas de KCl. Então, assim, a gente tem 2 moléculas de KClO3 que vai se decompor, vai para formar 2 moléculas de KCl mais O2. Então, aí a gente tem duas das principais reações de decomposição, uma térmica, né, e uma espontânea ali. Na verdade, essa aqui também ela é considerada como uma térmica, né, porque aqui você tem a decomposição. Uma considerada como espontânea seria a formação, né, de ácido, a decomposição do ácido carbônico, como por exemplo esse cara aqui, ó, H2CO3, que é o ácido carbônico. A gente pode decompor ele e ele se tornar uma substância, uma reação espontânea. Por quê? Que ela vai se decompor naturalmente. Então, a gente tem a formação de CO2 mais água. Então, é um exemplo aqui de espontâneas. Então, vou colocar aqui, ó, do ladinho, espontânea, e essas duas aqui é um exemplo de térmicas. A gente tem a presença de aquecimento aqui, perfeito? Bom, agora para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre
classificação das reações de simples troca ou deslocamento ou reação de dupla troca, substituição ou permutação. Então, são 3 nomes aí que você pode colocar para esse tipo de classificação das reações, né? Ou dupla troca, ou substituição, ou permutação. E a gente vai ver primeiro aqui a simples troca ou deslocamento. Bom, nesse processo de reação de simples troca ou deslocamento, a gente tem 2 reagentes, ou seja, uma substância simples e uma composta, formando 2 produtos. Então, a fórmula geral ficaria assim, né? A fórmula genérica, A mais XY, para formar AX mais BY. E aí a gente vai entrar aqui com um exemplo, o Cu mais 2 moléculas de AgNO3 para formar isso aqui. NO3 mais 2 moléculas de Ag. Então, percebe que isso aqui faz sentido, né? Quando a gente vai fazer na prática, isso aqui faz sentido, essa reação genérica aqui. Então, a gente sempre leva em consideração essa genérica aqui, para a gente ter a formação, né, dos produtos. Bom, quando ocorre uma reação de deslocamento, a gente entende que essa reação ela vai ser necessária que o elemento formador daquela substância ali, ele seja mais reativo do que o elemento deslocado. E aí a gente pode observar, né, através do comportamento dos metais e comportamento dos ametais, né, através da sua ordem de reatividade. Então, aqui a gente tem esse metal aqui, CS, que ele é mais reativo do que o lítio, que é mais reativo do que o ribônio, e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma ordem, né, de reatividade. E o metal mais reativo é o que doa elétrons mais facilmente, ou seja, ele é mais eletropositivo. Então, aqui a gente tem uma divisão entre metais alcalinos, terrosos e alcalinos terrosos, metais comuns, metais nobres, e aí a reatividade deles, ou seja, a eletropositividade crescente, tá? Então, aí, com isso, é uma tabelinha aqui para a gente levar em consideração a reatividade do comportamento desses metais ali numa reação de simples troca ou numa reação de deslocamento, né? Bom, aqui a gente pode colocar também o comportamento dos ametais, né? Então, a gente tem o comportamento dos metais e o comportamento dos ametais. Dos ametais, vou colocar aqui, ametais. O comportamento dos ametais é também relacionado à sua ordem de reatividade, que é o flúor é maior do que o oxigênio, é maior do que o cloro, é maior do que o bromo, é maior do que o iodo, é maior do que o enxofre e é maior do que o carbono. Então, essa é a ordem de reatividade dos ametais, ou seja, o ametal mais reativo é o que recebe mais facilmente elétrons e tende a ser mais eletronegativo, tá? Como exemplo aqui, a gente vai fazer uma reação onde a gente tem a molécula de flúor, então a gente tem um F2 no estado gasoso, tá? Então, vou colocar o estado dela aqui, gasoso, mais 2 moléculas de NaCl, que é o nosso sal de cozinha, no estado aquoso, para formar 2 moléculas de NaF, aquoso também, mais uma molécula de cloro, né, Cl2, no seu estado gasoso. Então, essa molécula aqui ela vai ser liberada para a atmosfera. Então,
o elemento flúor ser mais reativo, né, por conta do elemento flúor ser mais reativo, quando a gente se compara ele com o cloro, não ocorre o deslocamento do cloro, né, presente ali naquele cloreto. Então, por conta da sua reatividade, né, não vai ocorrer ali o deslocamento. Na verdade, aqui ocorre, né, o deslocamento pelo fato do flúor ser mais reativo, quando a gente se compara com o cloro. Então, aqui, ó, o flúor é essa molécula aqui, e o cloro é essa molécula aqui. Então, o flúor, pelo fato do flúor ser mais reativo do que o cloro, né, o deslocamento ali do cloro presente na reação vai ocorrer. Então, ocorre o deslocamento do cloro presente nessa reação química aqui, tá? E aí, quando não ocorre uma reação, né, espontânea, né, uma reação de deslocamento ali, a gente tem que o contrário, né, é válido, ou seja, como por exemplo, se a gente tiver uma reação de iodo, ou seja, I2 mais 2NaCl. Aqui não vai ocorrer uma reação espontânea, ou seja, não vai acontecer de forma espontânea. Por quê? O elemento iodo, ele é menos reativo do que o elemento cloro. Então, se a gente olhar nessa sequência aqui, nessa ordem de reatividade desses ametais, o iodo está aqui. E o cloro, ele está aqui. Então, o iodo, ele é menos reativo do que o cloro. Então, quando você tem uma substância que ela é menos reativa do que a outra, você não tem uma reação espontânea. Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma reação espontânea, tá? Por conta da sua reatividade dos ametais, beleza? Então, a gente sempre tem que ficar ligado à reatividade dos metais, né? E dos metais e dos ametais, belezinha? Então, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre a reação de dupla troca, substituição ou permutação, né? Então, o que seria essa reação de dupla troca, substituição, permutação? Então, nesse caso aqui, a nossa reação genérica vai ser dessa forma. A gente vai ter dois reagentes compostos formando dois produtos também compostos. Então, no primeiro caso, a gente tinha o quê? A gente tinha dois reagentes, né, uma substância simples e uma substância composta, formando dois produtos, uma substância simples e uma outra composta. Nesse caso aqui, a gente vai ter dois reagentes compostos, formando dois produtos também compostos. Então, aqui, ó, a reação genérica AB mais XY para formar AY mais XB. Pronto. Aí as principais reações de dupla troca. A gente tem HCl mais NaOH, que é o quê? Uma base mais um ácido, para formar o sal mais a água. Então, aqui vamos para os exemplos. HCl mais NaOH. Isso aqui vai nos dar a formação do NaCl mais água, ou seja, o sal mais a água. Então, a gente tem um ácido mais uma base, vai formar um sal mais a água. Outro exemplo, um óxido básico mais um ácido, ou seja, o CaO mais um ácido, H2CO3, vai nos dar a formação de o quê? De um sal mais uma água. Esse sal vai ser o CaCO3 mais H2O. Perfeito? Outro exemplo, uma base mais um óxido ácido. Esse exemplo aqui foi de um óxido básico mais um ácido, tá?
Agora a gente vai dar um exemplo de uma base e um óxido ácido, ou um óxido ácido mais uma base. Então a gente tem aqui o óxido ácido BaOH2 mais o óxido ácido, que é o CO2. E aí vai formar, a gente vai ter a formação de um sal, que é o BaCO3, mais água, H2O. E por último, mas não menos importante, a gente tem o sal, né? Um sal mais outro sal, que vai formar outro sal e outro sal. Então a gente tem uma reação só com sal, né? Ou seja, o BaCl2, então a gente tem aqui BaCl2, mais Na2SO4, e isso aqui vai nos gerar outros dois sais, que é o BaSO4 mais duas moléculas de NaCl. Então aqui é sal, isso aqui também é sal, isso é sal, isso também é sal. Então, galerinha, essas são as principais aí reações, né, de dupla troca. É só para vocês entenderem as classificações das reações, de tudo que a gente aprendeu nessas aulas, né, até agora, são de bastante importância. E espero que vocês aí tirem todas as dúvidas em relação às funções inorgânicas e reações químicas, né? E nas próximas aulas aí a gente vai ter o bônus semanal, que é resolvendo alguns exercícios, né, de funções inorgânicas, reações químicas. E é isso, galerinha. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, né, e manda mensagem lá no grupo. A sua dúvida pode ser a dúvida de algum amigo também. Então, no mais é isso. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.